E aí, David, tudo bem por aí? Tudo jóia com você? Tudo bem, obrigado, cara. E que bacana que você tirou um tempo aqui do teu sábado para conversar comigo. Para você agora aí são porque 1h07, né? Para mim são 8h07 da Isso. manhã. Um prazer enorme estar conversando contigo. Ô, David, conta pra gente um pouquinho o que você faz hoje em dia, qual é a tua função? Primeiramente, aí o prazer é meu, né? É uma oportunidade legal aí de apresentar um pouquinho aqui de QA, né? Que é justamente onde eu tenho atuado a minha carreira aí. Vou fazer 10 anos esse ano aqui de carreira, né? Sempre na área de qualidade. Você está E, como engenheiro de qualidade de software, né? Mas uma coisa que eu sempre faço nas entrevistas, eu pergunto para as pessoas assim, como é que tecnologia, como é que computação apareceram na tua vida, né? Você falou para a gente que você já tem 10 anos ou mais de 10 anos na área, mas como é que foi lá o começo? uhum. Na hora que você olha assim e falou, esse negócio aqui é interessante, como é que a computação, como é que a tecnologia apareceram na tua vida? Computação assim começou quando eu tive meu primeiro computador foi ali em meados de 2003 mesmo, né? Na minha infância. Eu fui um dos primeiros a ter computador ali na minha rede de amigos, na escola, né? Que eu começava Certo. ali a brincar com e-mail e tal. E aquela paixão foi despertando em mim, né? Tudo que relacionava-se a computador eu gostava muito, a montagem, como montava o computador, a questão de como ligar o computador era tudo assim deslumbrante para mim, né? Que era esse primeiro contato, né? E aí eu fui entrando ali no mundo de jogos, no mundo online, perguntava como é que salvava os jogos no mundo online, depois eu fui descobrir que no online era diferente, então tudo para mim era uma descoberta assim fascinante, eu ficava realmente obstinado com como aquilo dali funcionava, né? Então sempre fui ali já desde o ensino médio, já focado nessa parte de tecnologia, já sabia que eu queria fazer, né, que era algo relacionado à tecnologia, não sabia nada como é que funcionava mesmo os trabalhos, né, o desenvolvimento em si. Era algo que eu queria ter um pouquinho assim de surpresa quando entrasse na faculdade. Apesar que sabia que era com programação e tal, mas nunca tinha colocado a mão na massa mesmo. Então foi a partir daí que eu me decidi, né, a fazer a faculdade. Eu comecei ali em 2011 a Universidade Federal da Paraíba, né, que eu passei no vestibular para Federal. E ingressei ali em engenharia de computação em 2011. Cursei cerca de 6 períodos, só que assim era muito pesado, era integral, não tinha todo o suporte assim da minha família por conta de eu não conseguir trabalhar, né, por conta que era integral e também a gente nunca teve essas condições todas de me manter ali. Para estudar já estava bem difícil. Eu acho que isso daí é algo bem comum de se encontrar na federal. E as pessoas que cursam a federal, geralmente elas têm uma, uma preparação melhor financeira, assim, por parte da família e tal, tem um apoio maior. E quando a pessoa que sofre mais disso daí não tem, é bem difícil de cursar uma faculdade integral, quando você precisa dedicar o seu dia inteiro e fica ali sem espaço para trabalhar, para ajudar nos custos dentro de casa, né? Foi um cenário ali que me inseri, e eu tive problemas de saúde gravíssimos e eu acabei tendo que desistir da minha faculdade federal depois de 6 períodos e graças a Deus eu fui curado e comecei do zero novamente ali numa faculdade particular, que é a Unip também, né, o Centro Universitário de João Pessoa aqui, e foi onde eu vi ali uma grande diferença entre os dois mundos, né? Quanto a federal ali, eu sempre estava envolvido ali no mais para sendo ensinado para o meio acadêmico, a questão de mestrado, de pesquisa, de incentivo mais científico ali. A faculdade particular encontrei outro desdobramento, que a particular que eu cursei é uma faculdade muito voltada para o mercado de trabalho, onde os professores trabalham no mercado de trabalho, então, assim, era algo totalmente diferente, apesar de ser praticamente o mesmo curso. Na federal eu fazia engenharia de computação, na particular ali eu fazia ciências da computação. E foi legal ver esses dois paradigmas, assim, eu via que na federal
eu era inserido muito nesse contexto científico, enquanto na particular eu era preparado para o mercado de trabalho. Tanto as aulas mudavam, o foco das aulas mudavam, os professores estavam inseridos no mercado, então esse contato para ser inserido no mercado de trabalho também eu acho que facilitou bastante, mas eu já fui ali começando já a faculdade particular também com emprego, né, que eu consegui um emprego na área, e esse primeiro contato foi com o suporte mesmo. Entrei lá na empresa como suporte, mas já visando assim ir para o desenvolvimento. Deixa eu fazer a E pergunta para você antes de você começar na tá, tua história profissional aqui, né? Que tem bastante coisa que você falou e vamos desempacotar um pouco aí, né? tá joia. Tem a parte da universidade privada, né? Eu não. Isso foi já. Há quanto tempo isso? Mais de 10 anos já? A particular eu entrei em 2015. Eu iniciei o curso em 2015. 2015. E a, Isso. e a pública foi quando? Foi de 2001 a 2014. 2011 a Certo. 2014. E 2001, 2014, eu estou fora do Brasil há muito tempo, já 2001 não, tinha 2011. Falei errado. 2011, ok. 2011 a 2014. Perfeito. E nessa época já tinha o Enem aí no Brasil ou ainda é o processo de vestibular? Ainda Como não, é que era isso? era o processo vestibular, era o PSS. Certo, Eu ingressei pelo PSS, eu acho que o Enem entrou no ano seguinte, 2012 ou foi certo, 2013. Mas eu certo. ingressei pelo PSS mesmo. E você comentou que na universidade pública era um foco mais em formação acadêmica, né? Preparar você para seguir um Isso, processo de mestrado, doutorado, pesquisa acadêmica e coisas do gênero, né? E você exato. interrompeu esse curso devido a várias razões que você descreveu aqui, e você eventualmente foi para a universidade privada que tinha um foco maior em preparar um indivíduo para o mercado de trabalho, né? E conta um pouquinho mais Isso. para a gente sobre, antes da gente falar do aspecto profissional, da evolução profissional, como é que foi o curso propriamente dito? Que tipo de cadeiras que te apresentaram no curso? Como é que foram os trabalhos? E o que essa além de te preparar para o mercado privado, o que foi esse preparo? O que ela te trouxe em termos de conhecimento, em termos de trabalho em grupo, para trabalhar sob pressão, trabalhar com cronograma? O que a universidade te trouxe que você acha que te beneficiou para o teu preparo para entrar no mercado profissional? Assim, a UFPB, né, primeiramente, a pública, ela me ensinou bastante, principalmente a ser autodidata, assim. Não sei se isso é comum em todas as universidades do país, né, mas a federal eu encontrei, assim, primeiramente, professores que inseriam você no assunto, e não tinha, eles não se importavam tanto com o feedback dos alunos estarem aprendendo o que eles estavam mostrando. Então, assim, eles inseriam o assunto é tal, é assim que se faz, pá, pá, pá. E aí você tinha que saber entender aqui o que ele estava passando. Se não entendesse, aí você tinha que buscar mesmo esse conhecimento, porque o professor ali não estava diretamente ligado a você, vamos dizer assim. Eles não tinham esse contato próximo com o aluno, como poderia ter, como era numa particular. Esse foi o primeiro contato que eu tive, né? Porque eu sempre estudei em colégios particulares, tive esse privilégio e assim foi uma quebra para mim quando eu vi que os professores não estavam acessíveis para mim na UFPB como era ali nos ensinos particulares que eu tive. E aí foi um desastre para mim os primeiros períodos, porque eu senti muito isso, e eu precisava aprender a estudar e aprender sozinho na, na, na UFPB, né? Isso daí foi muito bom para mim, porque hoje eu consigo ter esse estudo, ter essa evolução, ter essa disciplina de estudar aquilo que eu preciso, ter o foco e sair do outro lado. Eu acho que isso daí eu aprendi bastante ali nessa parte pública da federal. Já na particular, os professores eles se importavam mesmo o que eles estavam expressando, como que eles estavam apresentando aquele conteúdo, se aquele conteúdo era um conteúdo que estava em alta no mercado de trabalho. Eu acho que sempre teve essa preocupação por parte do curso, né, da faculdade, dos professores, sempre selecionava ali professores que estavam em alta, com tecnologias que faziam sentido para a nossa futura carreira, né?
Então, esse foi a primeira diferença que eu encontrei. E aí, enquanto na UFPB eu havia muito C, era C Sharp, coisas que não estavam mais tão sendo usadas assim, né, com a perspectiva para o futuro, né, que eram coisas mais legadas. Já na particular, eu já comecei com Python ali, vi um pouco de JavaScript, o PHP, que era voltado para a internet, né, o PHP ainda é uma linguagem muito utilizada hoje, apesar do Python estar sempre cada vez ganhando mais espaço. Então, eles inseriam sempre essas linguagens e stacks mais voltadas para a perspectiva do mercado, né, que eram essas tecnologias que estavam evoluindo. E o que, em termos de preparar e sair para o mercado de trabalho, você começou a trabalhar quando você ainda estava na universidade ou você terminou a universidade primeiro, ou privada, e você entrou no mercado de trabalho? Como é que foi essa transição para você? Então, eu decidi, assim, realmente mudar para particular quando eu encontrei uma oportunidade de trabalho. E aí eu tive que fazer aquela decisão, né? Eu termino minha faculdade federal, que aí talvez tivesse mais nome por ser uma federal tal, só que aí eu não consigo trabalhar, ou eu começo minha faculdade particular, que eu consigo fazer em conjunto com o meu trabalho, né? E aí passava na minha mente, né? Ah, mas se eu continuar aqui na federal, ainda tem as greves, que eu já tinha pego 2 greves, né? Então, atrapalhou meu ensino ali mais ou menos 1 ano e meio, só com as greves que eu pegava. Aí isso me preocupava. Por quê? Porque quanto tempo que iria demorar para eu me inserir no mercado de trabalho? Seria melhor eu entrar na particular e já ser inserido no mercado de trabalho e nesse mesmo tempo eu já tenho uns 3, 4 anos de carreira do que esperar terminar a federal. Essas foram decisões assim que eu tive que tomar naquela época. Eu acabei optando mesmo a ir para o trabalho junto com a faculdade particular. E eu acho que foi uma decisão bem acertada, pelo menos para a minha vida naquele momento, né? Porque aí eu consegui ter uma ajuda melhor, né? Tanto na minha casa, no meus desenvolvimentos pessoais, consegui já comprar meu apartamento, então já fui andando ali junto à minha faculdade, né? Acho que foi muito bom para mim, e foi essa a principal decisão que eu tive que tomar nesse quesito Excelente. aí. E conta pra gente como é que foi esse primeiro emprego, como é que você chegou no emprego, como é que você conseguiu o emprego e que era o emprego especificamente, qual era o trabalho que você tinha que desenvolver. Eu já tinha um pouco de conhecimento, né, devido aos 6 períodos que eu tinha cursado na Federal, e me indicaram, né, para uma vaga lá do suporte que estava tendo, aqui numa empresa local, né, de João Pessoa, e eu entrei como suporte, mas assim com essa promessa de que eu poderia migrar para outra área dentro da empresa, né? E eu já entrei no suporte, o dono era muito presente na empresa, né? E que ele tinha esse contato próximo com os funcionários também. E ele falava que o suporte era uma boa entrada na empresa, porque daria ali um conhecimento do todo da empresa, de como que funcionava os produtos, então tinha um conhecimento do negócio muito acelerado para quem trabalhava no suporte. E isso daí realmente se procedeu, né? Eu tive muito contato com consulta ali, banco de dados, eu pude evoluir bastante meu SQL ali no suporte, muita coisa a gente resolvia por meio de updates, de intervenções ali no banco de dados mesmo, as coisas de consultas, né, para validar se aquilo era problema ou não, para passar para o time de desenvolvedores, e foi muito importante assim para o negócio também. Então aprendi bastante ali no suporte, sendo que depois de uns 2 meses, 3 meses, eu vi que eu estava muito repetitivo nas coisas que eu precisava fazer. As validações que eu precisava saber fazer, as pessoas chegavam com chamado assim, olha, está acontecendo problema tal. Eu tinha que reproduzir aquele fluxo para saber se estava realmente ocorrendo aquele problema ou não. Então isso daí ficava recorrente, a cada chamada eu tinha que fazer isso.
E eu vi a necessidade, assim, de ter algo para me auxiliar ali para atender mais chamadas. Eram muitos chamados ali para uma equipe de 6 pessoas inicialmente. Eram cerca de 100, 150 chamadas por dia de produção para dividir para essas 6 pessoas. Então, Caramba. eu fui buscar algumas ferramentas para me auxiliar nisso daí, e aí foi o primeiro contato que eu tive com o Selenium IDE na época, que era o mais amigável que eu poderia ter e mais acelerado que eu poderia ter, que eu capturava lá o fluxo, executava novamente e ele já me dava boa parte ali das coisas feitas. Então, o Selenium IDE foi o meu primeiro contato. E eu vi que aquele dali acelerou um pouquinho as minhas validações lá na parte do suporte. E aí eu tive que fazer algumas alterações no Selenium IDE, depois eu fiz algumas evoluções, comecei a ler dados de planilha lá no Selenium IDE, fiz todo um projetinho bem bacana lá no Selenium IDE, e acabou que eu conseguia performar bastante, e todo o meu time do suporte já estava usando a ferramenta com as coisas que eu tinha feito. E acelerou bastante o nosso fluxo de atendimento lá. E o dono, como ele era presente, ele viu que estava acontecendo aquilo dali e falou: David, vem cá. Eu sei que você está indo aí para o quarto, quinto mês, mas a gente sempre teve essa vontade de criar equipe de qualidade aqui, a gente não tem. E eu nem sabia o que era qualidade naquela época. E ele perguntou: você quer montar a equipe aqui? Você quer encabeçar essa parte técnica da equipe de qualidade e tal? Eu vou colocar você com mais 2 pessoas para lhe Sensacional. auxiliar, uma pessoa mais na gestão, você focado na parte técnica e outra pessoa mais para executar mesmo. Então, foi essa proposta que ele chegou. Eu falei, eu quero, seja lá o que for de responsabilidade, eu nunca fugi, né? E era para mim eu via com bons olhos, eu não entendia o que ele estava falando para mim, mas a partir dessa conversa aí que eu fui saber o que era qualidade de software. Sensacional. Quando ele me falou, eu aceitei, mas eu nem sabia o que eu estava aceitando. Aí quando eu Sensacional. cheguei em casa, eu fui atrás, o que era qualidade, o que ele estava falando, o que ele estava me propondo, o que ele esperava, né? Hum, Que eu desse de resultado. E aí eu fui estudando e fui gostando e eu vi que realmente era o que eu queria certo. para minha vida, porque o E esse, desenvolvimento em si... Oi? e esse foi o seu primeiro emprego? Foi no meu primeiro Você emprego. você entrou para trabalhar com suporte, atendendo chamada de cliente, uma equipe de 6 pessoas, você falou 100 chamados por dia, quer dizer, se você É, pensar aí, tem 20 dias úteis por mês, eu não sei se era 30 dias ou 7 por 24 que seja, a gente está falando aí de 3.000 chamados para 6 pessoas por mês, né? Chamado que, é quer dizer, isso. 500 chamados por pessoa, se eu estiver fazendo a conta certa aqui por mês, né? Aí você começou Uhum. a olhar que tipo de ferramenta você podia explorar para tentar melhorar ou tentar, vamos dizer assim, ajudar um pouco no teu dia a dia, e isso gerou interesse por parte da liderança da empresa para te abrir um caminho para você entrar para essa área de qualidade de software, né? Eu vou perguntar para ti aqui, o que é qualidade de software? Conta um pouco para a gente, o que é qualidade de software? O que é isso? Porque nosso grupo de programação, o pessoal está aprendendo, tentando entender o que é lógica de programação, como é que programa, como é que cria uma aplicação, mas o que é qualidade de software? Conta um pouquinho para a gente sobre esse tópico, por favor. Eu vou tentar abstrair um pouco assim, né, sobre a qualidade do software, tentando passar uma ideia que todo mundo entenda, né? A qualidade de software são um conjunto de atividades desde o início de ciclo ali do desenvolvimento que visa ali garantir a qualidade do projeto em si, né? São processos, são atividades, são artefatos, são N coisas que você pode fazer, não que você vai fazer todos eles, mas cada contexto necessita de um tratamento diferente ali para atingir o sucesso ali do projeto. Então, tem requisitos funcionais, não funcionais, tem muita coisa que você pode atacar ali dentro do projeto, questão de processo, de entrar junto com o PO ali no início, conversar, analisar requisitos. Antes do desenvolvedor pegar, já tem uma coisa mais destrinchada ali para ter o mínimo de, de defeitos, de reescrever código, o mínimo de coisas
que você vai precisar refazer ali. Eu acho que a qualidade, ela visa garantir uma, uma eficácia melhor em cada etapa do projeto para garantir o sucesso final ali. Você falou um termo chamado PO. O que é PO? Explica para a nossa audiência o que é um PO. PO é o manda-chuva ali do projeto, né? Ele que é realmente o dono. O que vai ser desenvolvido ou não. Não que ele tenha todo esse poder de decisão, mas geralmente vai passar para ele que vai negociar com as pessoas envolvidas, né, que a gente dá o nome ali de stakeholders, para saber o que faz sentido entrar para o fluxo ali de desenvolvimento. É ele que vai dar as tarefas para serem desenvolvidas para o time, ele que vai explicar como que aquilo deve funcionar, não como fazer, né? Como fazer aí já entra dentro do time, né? Mas o que precisa ser feito para aquilo funcionar da forma como ele está recebendo ali dos stakeholders. Basicamente é a pessoa ali que vai ficar no ponto inicial de tudo, né? Conversando com as partes interessadas e transcrevendo isso para o time poder desenvolver. E aí o PO vai trazer essas histórias para a gente poder reavaliar, né? Não necessariamente são sempre histórias, né? Tem vários paradigmas aí de como isso pode ser feito, mas aí o QA é bom atuar já desde o início ali junto com o PO para, se for um documento de requisitos, um PDF, revisar aqueles requisitos antes do desenvolvedor já colocar a mão ali para fazer aqueles questionamentos ali que podem ser bem importantes no início. E o PO seria o Product Owner, correto? Isso. É o dono do projeto que está lá trabalhando com, como você falou, os vários stakeholders, né, que são as pessoas que têm, vamos dizer assim, interesse no projeto, ou têm desejo que aquilo aconteça de uma certa forma, tem os requisitos do projeto, né, lida com clientes, lida com equipes diversas. E você falou do QA. QA seria o engenheiro de qualidade também, certo? Isso. Perfeito. E você, qualidade de software, no final das contas, o objetivo principal aqui é assegurar que ou aumentar a probabilidade de que o software que está sendo produzido atenda os requisitos e também tenha o menor número de bugs possível, né? Você tem um produto realmente de qualidade para ser entregue para o cliente que vai satisfazer aqueles requisitos que o cliente tem, né? E você, voltando um pouquinho aqui para trás no nosso papo, como é que foi, como é que é o trabalho do dia a dia? Você começou aqui o papo do teu primeira oportunidade falando sobre Selenium, falando sobre outras coisas e tal. Como é que é o dia a dia do trabalho do engenheiro de qualidade de software, do QA engineer, como a gente fala em inglês? Legal. Eu acho que assim, eu vou fazer não é uma comparação, mas é uma aproximação. O QA é como se fosse o PO dentro do time ali de desenvolvimento. Eu acho que da mesma forma como o PO vai inserir várias coisas ali para histórias, para a gente poder trabalhar, o QA vai ficar como vai ficar coordenando esses stakeholders aí. Nesse caso, quem vai ser os stakeholders ali do QA? Vai ser os desenvolvedores, vai ser o próprio PO e o próprio cliente. Então, o QA vai ser basicamente uma ponte para aquela engrenagem ficar sempre todo mundo falando a mesma língua. Porque às vezes o PO vem trazendo uma história muito alto nível ali, de uma forma, uma linguagem mais humana, e os desenvolvedores eles querem algo mais técnico. Então, o QA ele vai ter um pouquinho do técnico e um pouquinho do alto nível. Então ele pode fazer essa aproximação tanto dos devs quanto do PO para fazer uma tradução ali olha, eu acho que o PO está querendo assim, se não for dessa forma é bom a gente questionar, vamos questionar tal, para trazer do jeito que o desenvolvedor precisa ali, que às vezes eles precisam de uma forma mais técnica. Então, quando o QA está ligado desde o início ali no processo, isso daí pode minimizar essas necessidades que os desenvolvedores tendem a ter
e trazer uma história mais técnica um pouco assim para a questão do desenvolvimento. Então o QA ele vai estar primeiramente conversação. Eu acho que o QA ele tem esse poder de observar de como tudo funciona, ele tem que ter um know-how do projeto, ele tem que ter um alto nível de conhecimento do projeto, primeiramente, das regras de negócio, tanto quanto o PO, porque ele tem que ser a primeira pessoa a questionar o PO sobre aquelas regras. Se isso daqui fizer assim, o que é que acontece? Então, ele vai ser a pessoa que vai questionar o PO. Para questionar um PO sobre regras, você tem que estar sabendo tanto quanto ele sobre o negócio, ou mais próximo disso. Então, a primeira coisa ele tem que ter um domínio de negócio, ele tem que ser muito bom em conversação, habilidades de comunicação, porque ele vai estar sempre lidando tanto com os desenvolvedores, quanto talvez com o stakeholder ali, com o cliente, que precisa homologar alguma coisa, ou com o próprio PO. Então, ele sempre vai estar conversando bastante com essas pessoas. E hoje, acho que há muito tempo, né, no meu caso, sempre fui inserido com a automação de testes, né, já desde o início ali eu já fui em contato com o Selenium DE, depois eu fui migrando ali para outras ferramentas, mas eu sempre tive essa necessidade de acelerar o meu dia a dia, né, me ajudar, ferramentas que me ajudam. Automação de testes é basicamente isso, são ferramentas que você vai ensinar alguns passos para ela fazer, para lhe auxiliar no seu dia a dia ali, para garantir alguns processos que possam ser mais críticos, outros processos que possam ser mais repetitivos, aí você vai analisando o que você deveria automatizar de fato ali. Mas basicamente são ferramentas que vão auxiliar o QA a desempenhar a sua função. Conta um pouquinho mais para a gente sobre essas ferramentas que são usadas, que você mencionou, por exemplo, você usa ou como teve uma exposição a Python também, né? Não sei se você usa PyTest, alguma coisa do gênero. Conta um pouquinho para a gente, se você puder contar onde você está, qual tipo de ferramenta que vocês usam, um framework de teste, e o que está sendo usado para auxiliar vocês nesse processo de execução, criação de testes automatizados. Legal. Lá no primeiro projeto, né, que eu tive, que foi o projeto lá do Sigfácil, né, que era basicamente abertura, alteração e baixa de empresas, tudo que envolve isso, que é uma área muito, muito grande, uma infinidade de combinações de eventos, alterar capital social junto com alteração de atividades econômicas, tudo isso daí vai trazer formulários diferentes, vai necessitar das pessoas inserirem informações diferentes, vai gerar licenças diferentes, taxas, etc. Então, assim, tudo que você vai selecionando desde o início vai ocasionando vários fluxos lá à medida que o processo avança, né? Então, isso daí com o Selenium DE eu vi que não atendia, então eu fiz uma migração lá na empresa para o Protractor, que era algo que estava bem alta no início ali da parte do Angular, tal, algumas coisas que a empresa já estava fazendo, estava sendo voltadas para o Angular. Então, o Protractor era uma ferramenta ali que usava o Selenium por baixo, só que oferecia esse suporte nativo ao Angular. Então, o Protractor foi uma ferramenta ali que eu iniciei, né, que é com JavaScript, e eu fiz o projeto ali de tal forma que ele pudesse atender essas N combinações de uma forma dinâmica. Então, à medida que as coisas vinham ali dos eventos, né, a pessoa fosse selecionando os eventos, ele tinha handle para saber o que ele ia pegar. O handle ele pode pegar qualquer coisa, tratava e sair ativando as telas. Eu fiz de uma forma no framework que as telas que fossem sendo preenchidas lá, que iriam ser preenchidas, tudo isso eu já saberia no início do processo lá. Então, através dos handles que eu criava lá no Protractor, ele ia preencher lá. Então, eram, sei lá, cerca de 2.600 combinações, e eu tinha que dar conta disso na automação para ter a maior cobertura de teste possível. Através dessa ideia que eu tive de fazer com o Protractor, com os handles, eu consegui bater uma ótima cobertura lá de teste, e a automação ia fazendo lá os fluxos
com isso daí. Então, assim, foi algo muito bom para mim, inicialmente, porque eu vi o poder de desenvolvimento que a gente tinha com a abertura, com um framework, assim, dedicado, que dava N soluções possíveis por conta do desenvolvimento mesmo. E eu vi que QA é desenvolver também, que é desenvolver para teste, né? O projeto tomou uma proporção muito, muito grande de desenvolvimento. Eu usava muita coisa ali de JavaScript, de tecnologias, de padrões de projeto, do desenvolvimento mesmo. Então foi um início bem bacana ali. Só que tudo que eu fazia lá era voltado à web, né? Todo o projeto da gente era web, então assim, eu vi que tinha essa necessidade de eu migrar para cobrir um pouco os gaps da minha carreira. Foi aí que eu decidi ir para uma segunda oportunidade, onde eu poderia trabalhar com uma API, que era algo que estava muito alta, muitas empresas estavam ali migrando do monolito, diversificando ali em microserviços, suas aplicações, e eu precisava desse conhecimento e como que o QA trabalhava em cima disso daí. Então, eu migrei ali para Nvidia, né, que foi minha segunda oportunidade, e foi um contexto totalmente back-end ali na parte do QA. Então, já comecei a trabalhar com APIs, a automação também mudou, agora eu estava automatizando testes para API, e aí a linguagem mudou para Ruby naquela época, que era algo que a empresa já usava como uma boa ferramenta ali na parte de QA, já tinha muita coisa, então eu só fui utilizando ali o que a empresa já utilizava, mas era um conhecimento que eu não tinha, uma linguagem que eu não tinha, e eu vi que a linguagem em si não afeta tanto. O que importa é a lógica ali, o que você precisa fazer e tal. A parte de algoritmo, né, para resolver aquilo dali é mais importante do que a linguagem, porque a linguagem é basicamente como você só vai escrever. Então, acho que esse é o primeira dica que eu daria, né, para quem está começando, seja com QA, seja com desenvolvimento, não tenham medo de linguagens. Linguagens é basicamente você só vai escrever ali. Se você sabe, eu tenho uma ideia de como resolver esse problema aqui, eu vou fazer isso, isso e isso, pronto. Você já idealizou como resolve aquele dali. Agora, como escrever, aí você acessa a documentação da linguagem. Como é que eu vou fazer um array nessa linguagem? Como é que eu vou fazer essa estrutura aqui nessa linguagem? Então, basicamente, isso daí, hoje tem uma vasta informação na internet de tudo que a gente pode trazer. Tem até inteligência artificial agora que pode nos auxiliar, né? Um pouco nisso daí. Então, a linguagem é algo que você não deve ter medo, primeiramente. Bacana demais. E conta um pouquinho para a gente sobre, você mencionou cobertura de testes, né? O que é cobertura de teste? Explica para a nossa audiência o que é cobertura de teste e a importância de maximizar o máximo possível a cobertura de teste, né? Legal. Então, a cobertura de teste é basicamente ali você cobrir os possíveis cenários que aquele negócio pode acontecer, né? O que é que pode acontecer em determinado cenário? Então, quando você vai fazer login, por exemplo, na aplicação, vamos trazer isso para um exemplo. Você tem vários cenários ali possíveis. Você pode tentar fazer login sem botar usuário e senha, é um cenário. Você pode tentar fazer um login só com o usuário. Tem aplicação que aceita, depende do desenvolvimento que a gente está fazendo. Depende do que a gente está testando. Então, esses diversos cenários aí que são possíveis de acontecer, a cobertura de teste para cada cenário que é possível de o usuário prosseguir, a cobertura vai ter a gente vai ter que tentar pensar no máximo possível de cenários para ter um, um teste em cima daquele código, o que é que o código pode fazer, né? É basicamente isso daí. Então, temos os possíveis cenários e a cobertura de teste boa é quando a gente tem a maior cobertura possível desse cenário. Ou seja, a gente criou testes que vão testar aquele código quando se porta com aqueles passos ali. E a ideia da coisa é detectar falha antes de chegar no cliente, né? Tipo,
Se eu sou o desenvolvedor, eu criei lá uma mudança no código, e eu submeto aquela mudança através do processo de PR, o que seja, né? E do pull request, né? Colocar o código no repositório. Aquilo ativa teste automatizado que potencial, vai rodar o que você falou, né? Vai rodar por aqueles vários cenários possíveis e ver se a mudança que eu implementei no código detecta, cria um bug ou cria um problema, né? E a ideia aqui é evitar que esse problema apareça quando o cliente, o usuário vai usar o software. Bacana demais isso, cara. Isso é muito, muito legal. Cara, conta um pouquinho pra gente que tem várias ferramentas, vários frameworks, várias ideias, conceitos, metodologias, mas uma coisa que é bastante usada, né, é o tal do Test-Driven Development, né, que acho que talvez a melhor tradução para o português seria o desenvolvimento orientado à criação de testes primeiro, né? Dá para você explicar um pouquinho para a gente o que é esse conceito, como é que isso funciona? Legal. Basicamente aí o TDD, né, a gente vai utilizar bastante aí, até os próprios desenvolvedores, principalmente eles, na verdade, que é uma abordagem ali de como criar código, né, como desenvolver. É mais uma abordagem ali que você deve iniciar pelos testes, né, para criar seus métodos, sua classe ali, você vai, vai criar aquele código ali, primeiro pensando nos testes. Porque se você pensar justamente no que a gente acabou de conversar, nos vários cenários da aplicação, nos vários fluxos, se você testar o que realmente importa primeiro, o fluxo principal vai ser o usuário digitar a o login, vai digitar a senha e clicar no botão de logar lá, de submit, de entrar. Então, a gente cria primeiro um teste focado nisso daí, ó. Eu vou criar um teste no fluxo tal, fluxo principal, login e senha, e ver se ele vai logar, chamar uma próxima tela, alguma coisa do tipo. Então, você vai primeiramente pensar no teste. E depois você vai desenvolver ali, de fato, as coisas para funcionar. Então, por exemplo, uma soma, vamos trazer algo mais simples agora. Quando a gente tem uma função de soma ali, a gente vai ter um cenário de somar 2 e 2, qual o resultado? 4. Então, primeiro você vai testar se isso daí realmente vai ser 4, depois você vai criar lá o método que vai fazer essa soma, por exemplo. Então, você vai primeiro desenvolver pensando nos testes. E aí, quando os testes estiverem falhando, você vai ter aquela, né, vamos dizer assim, aquela necessidade de fazer o teste passar. Primeiro o teste vai estar falhando, porque não está desenvolvido o código que precisa para aquele dali passar. Aí você vai desenvolver o que precisa para aquele dali passar. Quando você terminar de desenvolver o que precisa para aquele dali passar, você vai rodar os testes novamente. Os testes podem passar ou não. Provavelmente o teste vai passar, porque você fez o que precisava fazer. E depois você vai ter aí uma otimização. Isso daqui era desnecessário, vou remover isso daqui está duplicado. Então você vai fazer um ajuste naquele dali. Mas você já vai estar entregando algo que já está testado, um fluxo que precisava ser testado. Então você já vai ter um mínimo ali de cobertura de teste no seu código. Então o desenvolvimento orientado a teste visa dar uma cobertura de testes antes do que colocar a mão ali, antes de outra pessoa colocar a mão. É uma cobertura de teste sua do código que você está desenvolvendo. Então, é basicamente o que a gente chama aí de TDD. Muito legal, e sempre com o objetivo de reduzir a quantidade de bugs que vai para o cliente, né? Afinal das contas, é isso que a gente está tentando fazer que aconteça aqui, né? E você hoje está na Radix, né? Não é isso? A empresa que você está atualmente. Você pode contar um Isso. pouquinho sobre o trabalho na Radix hoje? Como é que está sendo? Eu trabalho hoje na Radix, né, uma empresa aí do Rio de Janeiro, tem sede aqui no Brasil, mas também tem aí nos Estados Unidos, não sei se já está no Canadá, mas é uma empresa aí que está se globalizando, né, está bem forte aí nessa parte de tecnologia, mas não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa aí de engenharia, energia e petróleo, mas que tem uma parte muito forte aí de tecnologia, inclusive
é uma empresa de consultoria de tecnologia também. Então, a gente entrega vários projetos aí para diversas empresas nessas áreas aí, primeiramente, né? A maioria dos clientes são dessas áreas, né? De setor de energia, de petróleo, combustíveis. Então, assim, é uma empresa muito boa de se trabalhar. Eu tive aqui várias oportunidades, né, de crescimento, de mentorias. Eu sempre fui uma pessoa muito voltada ali para ensinar tudo que eu sei, né, desde o início ali, com mentorias. E aqui eu assumi uma posição de líder técnico, né, onde eu posso desenvolver outras pessoas também, continuar esse trabalho de mentoria, que eu acho uma parte sensacional. Eu aprendo bastante também ensinando os outros, então eu gosto muito. Incentivar as pessoas a entregar os resultados, poder auxiliar as pessoas na, no crescimento delas, eu acho isso daí muito gratificante, né, primeiramente. Eu também ainda trabalho aí nessa parte voltada aí a teste de back-end, né, teste de API, e eu acho que assim, o único gap que tem aí na minha carreira ainda é a questão de mobile, né, eu acho que eu não tive grandes oportunidades ainda de trabalhar com mobile, mas eu tive até oportunidades assim de trabalhar com mobile, mas eu não gosto Certo. muito das ferramentas que a gente Interessante. tem hoje para trabalhar com QA, Hum, para voltados ali para o mobile. Eu trabalhei mais em projetos assim, curto prazo mesmo. Não foi certo. nada de vínculo, né? Foi projetos ali Hum, freelance. Eu não me interessei tanto ainda por isso. certo, certo. Mas é algo aí que eu ainda tenho que trabalhar na minha carreira. Conta um pouquinho pra gente como é que foi voltando lá para o começo, você foi entrar na empresa de suporte, que o líder da empresa, o dono da empresa te pegou e falou, ó, vamos criar aqui uma área de qualidade, você começou ali a trabalhar naquela área de qualidade, você foi evoluindo. Como é que foi essa evolução e essa passagem de empregos até você chegar na Radex? Dá um sumáriozinho pra gente sobre como é que foi essa evolução, por favor. No meu primeiro emprego ali, eu passei 4 anos lá, né? Onde eu pude me desenvolver bastante essa parte Perfeito. de inicial, né? Tanto de comunicação, essa parte de integração com os desenvolvedores. Eu tive que aprender muita coisa ali para como abordar um desenvolvedor, como que poderia ajudar eles a ter um código mais conciso, mais com a qualidade ali. Em questão de framework, né? Como eu falei, inicialmente eu trabalhei com Protractor, ali com JavaScript, e eu fui tentando criar uma forma de automatizar que cobrisse o maior gama ali de cenários possíveis. E aí eu fui evoluindo esse projeto. Esse projeto ficou sensacional, ficou com uma grande qualidade da cobertura ali. Muitas pessoas já estavam utilizando a parte do suporte, eu usava a parte do que a utilizava. Nossa equipe cresceu bastante. A gente começou com 3 pessoas ali na área de qualidade. Quando eu deixei a empresa, já estávamos em 12 na parte de qualidade e 6 pessoas Sensacional. ainda lá na parte do suporte. Aí, 2 pessoas ali, eu ajudei a criar essas skills, né, de automação de testes para me ajudar. E eu também tive a oportunidade lá de trabalhar com a parte ali de gerenciamento de código. Então, toda a parte de subida de código para produção, para homologação ali, todos os ambientes passava por mim. Então, todas as oportunidades que eu tinha de responsabilidade de aprender mais, eu ia pegando, eu nunca fugi disso daí, né? Bacana. E então, a parte de subida de código ali passava, né, por mim, né? Todos os merge requests que os desenvolvedores faziam, eu tinha que fazer um review, eu subi para o ambiente, a gente utilizava o Jenkins lá, né? Fazer Uhum. essas subidas. Então, assim, eu tive muito contato com muita coisa, questão de banco, de ferramentas, de gerenciamento de código, mas aí eu sempre fui uma pessoa que ficava me autoavaliando, né? Ó, isso daqui eu já tenho, mas o que é que falta para minha carreira? O que é que está faltando? O que é que eu não estou tendo oportunidade aqui? Será que eu tenho oportunidade nessa empresa ainda de trabalhar em cima disso? Como eu vi que lá, depois de 4 anos, eu não tinha mais como suprir essas necessidades, eu tive que fazer essa mudança, né, pensando na minha carreira, na minha evolução, Uhum. e aí foi
foi esse momento que eu tive a decisão de trabalhar com teste de API, né? Que são os testes mais voltados para o back-end. Dando um pouquinho mais de informações sobre a parte de qualidade, né? Primeiro a gente tem que ter uns testes lá desenvolvidos pelos desenvolvedores. Uhum. Eu esqueci o nome agora, eu acho. Como é o nome dos testes lá que os desenvolvedores criam? Testes unitários? Isso, os testes unitários, perdão. Então, assim, os testes unitários é a base de tudo, né? Os desenvolvedores, eles têm que garantir os testes unitários, uma boa cobertura também do que eles estão criando, que é a base de uma pirâmide ali que a gente chama, né? Pirâmide de teste. É um termo bem usado. A base é sempre os testes unitários ali, onde tem um maior esforço por parte do desenvolvimento para entregar uma qualidade para a gente. A parte do meio é justamente a camada ali que eu fui trabalhar nessa segunda oportunidade, que é a parte de teste de integração, teste de API. Bacana. E a parte de cima da pirâmide ali, o último passo, é a parte de teste end-to-end. São os testes mais voltados ali para a parte do usuário, Certo. que é onde eu estava trabalhando na minha primeira oportunidade. Então, eu queria descer um pouquinho assim na pirâmide para ter uma maior base de como de tudo aquele dali funcionava. Então, se a gente focar bastante ali nos testes unitários, uma boa cobertura, se a gente pegar também uns testes de integração bem feitos, ter qualidade ali na parte de teste de API, quando a gente chega ali na parte do end-to-end, a gente vai pegar os testes mais com a qualidade mais agressiva ali, mais garantida, então não vai encontrar tantos problemas. Então, foi nessa empresa aí que eu tive essa oportunidade de ver como que era, porque na primeira empresa, como eu tinha falado aqui, tinha muitos chamados, tinha centenas de chamados ali por dia, por exemplo. Por quê? Porque a gente tinha um teste muito voltado na ponta. A gente não tinha um teste ali focado na parte dos testes unitários e teste de integração. Acaba Certo. como a gente só se preocupava com a ponta, a gente gerava muito defeito em produção. Então, foi uma parte que eu precisei sair de lá para entender por que aquilo acontecia daquela forma. Quando eu fui para a NVIDIA, que era uma empresa que já tinha uma melhoria de processos muito grande, uma Maturidade maior. investimento, uma maturidade no processo, um investimento maior em teste, em qualidade, fui ver que a gente fez um projeto ali enorme na parte de maquininhas de cartões de crédito, né? O projeto a gente ia fazer uma intervenção ali no fluxo transacional de todas as maquininhas do PagSeguro. Então, assim, o risco era altíssimo, a gente tinha que fazer uma garantia da qualidade de todo o produto para não interferir nas vendas, né, das maquininhas e também na performance. Então, assim, o processo que a empresa já usava, investindo sempre ali com desenvolvedores, exigindo a cobertura de testes unitários, fazendo os testes de automação, com teste de API, isso daí foi garantindo uma qualidade do processo tão grande que a gente chegou e impactou em nada. No caso, a gente teve 0 bugs em produção, mais de 6 meses que a gente teve o projeto lá em produção antes da minha saída, não teve nenhum bug, era algo totalmente assim distinto da minha primeira experiência, né, por conta desses processos. É muito importante a valorização desses processos, a devida importância dos testes unitários, dos testes de integração e também dos testes end-to-end, né? Quando a gente investe bastante nisso daí, vai diminuir o custo do projeto também. Porque quando você encontra ali um bug na parte de testes unitários, ele vai custar um valor X. Se você encontrar durante a fase de teste, ele pode custar, sei lá, até 10x, por conta da qualidade, né? Ó, eu peguei um erro aqui, vai ter que voltar lá para o desenvolvedor vai ter que parar o que está fazendo, vai ter aquele tempo de voltar a ideia, o que é que ele fez e tal, então ele vai fazer essa alteração, tem um custozinho maior quando a gente encontra isso daí por parte do QA, mas ainda é infinitamente menor a um custo de produção que pode chegar a 1000 vezes mais do que o desenvolvedor pegar esse bug. Então, assim, toda a parte de testes é bem importante focar desde o início, desde a parte de requisitos, o
QA tem que estar envolvido ali. O desenvolvedor também tem que se preocupar com isso, porque ele é o menor custo quando ele encontra erro. Ele mesmo, eu encontrei um erro aqui, vou alterar aqui, não preciso falar a ninguém, pronto, está alterado, já está resolvido. Então, o custo é um X ali quando o desenvolvedor pega. Quando o QA pega, ele já está numa outra atividade, já está o ambiente ali preparado para o testador fazer o teste, né? Então, vai custar um pouquinho mais, mas ainda é pouco. Mas quando isso chega em produção, aí pode virar, dependendo do negócio, aí prejuízo de milhões, que no caso seria o desse projeto. Tá? A gente tinha que garantir mesmo todo esse processo bem difundido, bem testado, para não ocorrer nada. Então, foi um projeto aí que valorizou bastante essa parte de processo, eu aprendi bastante mesmo em como isso daí poderia funcionar, tudo aquilo que a gente viu na faculdade, né? Acho que foi a primeira empresa que eu pude participar de todo o processo, assim, como que deveria ser feito, e eu vi aquele dali que eu pensava que era utopia acontecer. E é sensacional, assim, na parte de qualidade, os ganhos que isso gera. Bacana E hoje demais. eu estou na Radix, né, que Uhum. também é uma empresa que valoriza bastante esses processos, né, então a gente também não tem problemas com bugs de produção. Estou aí há pouco mais de 3 anos, acho que a gente pegou 2 ou 3 bugs em produção ali que Legal. precisou fazer reverte, né, em produção, que é Uhum. restaurar a versão para a versão antes daquele problema. Então a gente teve que fazer isso algumas vezes, assim, justamente por conta de fluxos ali que são atípicos, com dados bem diferenciados, dados de pessoas do exterior. Então é muita coisa para ser pensada, às vezes pode passar alguma coisa, porque o teste ele vai demonstrar ali a, a presença de defeitos, mas nunca a ausência completa deles. A gente Exato. pode tentar melhorar a garantia daquilo dali, mas não tem como garantir 100% que tudo está correto. Você reduz a probabilidade de ocorrência, né? Isso que você está fazendo, né? E Isso. pensando na tecnologia, pensando na toda a tua evolução na tua carreira, aí, você tem alguma área seja lá o que for, que você ainda não trabalhou, não trabalhe, mas que você gostaria de, quem sabe, um dia poder trabalhar? Cara, qualidade é a minha vida. Eu gosto muito mesmo de tudo relacionado à qualidade. Eu gosto dessa parte de comunicação, eu gosto de fazer esses questionamentos para o PO, pegar aquele problema já no início, antes do desenvolvedor pegar para desenvolver. Então, eu vejo que eu ofereço um ganho. Pô, o cara nem perdeu tempo desenvolvendo, está continuando trabalhando lá, eu já consegui mitigar esse risco aqui, e a gente já está resolvendo aqui com o PO para mudar essa regra, por exemplo. Ou então o desenvolvedor fez ali e tal, então você está ali testando e às vezes você contribui em encontrar um problema ali. Isso é uma contribuição, porque justamente por questão de custos, de questão de qualidade do projeto, é muito ruim quando o usuário se depara com um erro, ele tem uma expectativa daquele dali funcionar e se depara com um erro. É muito ruim para o produto em si. Então, eu vejo que assim a função da qualidade é muito importante. Então, gerar essa interação com todo mundo, eu gosto bastante disso, gerar essa parte de ganho de conhecimento, de transmitir conhecimento. Eu gosto de tudo voltado à qualidade, né? Então, qualidade é minha vida, eu não tenho realmente desejo de migrar de área. Eu gosto muito de Bacana. mexer com automação de teste. A automação de teste começou para mim. Acho que até uma curiosidade, né? Como é que você já sabia de que existiam ferramentas que lhe auxiliassem lá no trabalho, como foi comigo no suporte, né? Nos jogos, existiam algumas ferramentas que aí não são muito legais, né? Que são os bots ali. E eu, quando eu era criança, eu já participava um pouco dessas, dessas incrementações ali nos bots. Eu pegava os bots para fazer ações nos jogos ali para me auxiliar. Só que isso daí não era uma boa prática, né? Mas eu já via scripts ali. Então foi a partir disso daí que me introduzi um pouco. Tá tendo esse contato com scripts ali de bots, que eu vi que naquele momento eu estava usando para uma coisa errada.
que era uma parte de jogo ali que não poderia ser tá sendo feito. Mas foi isso daí que me introduziu. Eu sei que existem os scripts ali que poderiam fazer isso. Será que tem para o meu trabalho também? A partir daí que foi ter esse primeiro contato ali com os scripts. A Certo. automação de testes nos auxilia bastante em tudo. Então, assim, quando Uhum. não é também no trabalho, eu também crio alguns scripts no meu dia a dia ali para me ajudar a fazer algumas ações e auxiliar ali. Certo. Então, E olhando para trás, bacana ver você aqui com essa tua paixão sobre QA, né, não tendo assim o desejo de mudar de área, né? Te mostra claramente o quanto feliz você está nessa área. Mas olhando para trás, pensando no que você fez, o que você que levou nessa 10 anos de carreira onde você está hoje, você teria feito alguma coisa diferente do que você fez? creio que não tenho arrependimentos não. Eu acho que eu sempre procurei ali extrair o máximo de tudo, de todas as experiências que eu tive, né? Sempre gostei muito de ter responsabilidades, pelo contrário, muitas pessoas assim, não estou sendo pago para isso, por que que eu vou fazer isso? Já comigo eu sempre tive uma mentalidade diferente, eu quero esse conhecimento, não estou sendo pago para isso, mas eu quero esse conhecimento porque isso daqui pode gerar novas oportunidades para mim, tanto aqui na empresa ou em outra oportunidade. Eu quero ter esse conhecimento. Como é que faz isso? Sempre tive essa curiosidade. Mesmo não sendo desenvolvedor, eu chegava lá no desenvolvedor, esse código aqui, como eu tinha acesso, né, no Git, como eu fazia sem review, isso daqui poderia ser feito dessa forma ou não, isso daqui tá cobrindo essa regra de negócio. Então, eu sempre tive essa curiosidade do todo, né, ter um pouco de conhecimento do todo ali para poder fazer as coisas com o máximo possível ali, extraindo as experiências. Perfeito. E você teria recomendações para quem está começando na área, quem está começando, seja com desenvolvimento, ou quem tem interesse em QA? Que tipo de recomendação você teria para essas pessoas? A primeira recomendação, eu acho que é realmente não tenham medo em relação à linguagem de programação. Existem N linguagens de programação, mas o foco é realmente em como resolver aquele problema. Então, o algoritmo, a ideia que você possa ter de como resolver aquilo que você precisa resolver, e depois é só escrever. Para escrever, você tem N formas de auxílio aí, hoje em dia, internet. Não há problemas em utilizar o Google mesmo para escrever essas coisas. Então, assim, a linguagem, não tenham medo de linguagem. Foquem na solução, primeiramente. E segundo, não tenham medo também de responsabilidades. As responsabilidades, elas são oportunidades no final das contas. Então, assim, foquem em desenvolver o que vocês precisam para solucionar aquele problema. Eu sou um cara muito focado em resultados. Então, assim, eu foco em chegar do outro lado na para resolver o problema. Tem um problema, eu quero chegar do outro lado, quero resolver. Posso não atender da melhor forma no primeiro momento, mas não tem problema, porque o software ele vai evoluindo. Você pode fazer otimizações, você pode não ter a melhor performance no início, mas você pode melhorar a performance. Você pode ter gerado algum problema, você pode desenvolver e estar gerando algum outro problema ali, mas você já desenvolveu uma parte. Você vai corrigindo os demais fluxos. Mas o primeiramente foca na solução. Foca em chegar do outro lado. Você entregou aquele dali, você vai fazendo melhorias depois. Se a gente buscar sempre o perfeccionismo, além de demorar bastante tempo para entregar algo que você precisa, pode ali nunca sair do papel. Então, se permita errar também. Eu acho que esse é um ponto importante. Se permita errar. Não foque na linguagem, não tenha medo de responsabilidades e se permita errar. Com o tempo você vai ganhando maturidade e eliminando ali erros que você já cometeu. Acho que são essas 3 dicas aí que eu deixo. Perfeito, ótimas recomendações. Muito obrigado, Ken. E você teria dicas de livro, música, jogos, filme, comida, o que você quiser recomendar, dica de João Pessoa, não sei o que você gostaria aqui de recomendar para nossa audiência, fique à vontade, por favor.
A questão de turismo, eu recomendo todo mundo que não veio a João Pessoa, passe aqui pelo menos uma vez. O único risco que tem é você não querer voltar. Eu acho que é bem comum aqui na nossa cidade, pessoas que vão vir tirar férias aqui e acabam não voltando para as suas cidades, que realmente é um lugar muito bonito, pessoas são bem carismáticas ali, elas gostam de receber as pessoas, também é uma qualidade de vida muito boa, só que aí questão de trânsito ali, por ser uma cidade que está crescendo muito por conta disso daí, pode pecar um pouquinho em questão de infraestrutura aqui na cidade, né? Mas tem um pouquinho de paciência, todo mundo chega lá do outro lado. A questão do turismo, eu acho que eu indico aí João Pessoa com certeza, para quem não conhecer, vir aqui pelo menos passar uma semaninha. Muita praia bonita, a culinária daqui eu gosto muito, né? Sou daqui. Questão de animes aí, eu acho que o meu favorito, quem não assistiu também, eu indico Hunter vs Hunter. É um anime que eu gosto bastante, é um anime legal demais. Questão, quem gosta aí bastante de lutas e animações, eu indico Fate Stay Night, Fate Zero, toda a saga Fate ali. Em questão de jogos, eu gosto bastante ali de jogar jogos de MMORPG, né? Atualmente eu tenho jogado bastante o Black Desert, que é outro jogo aí que eu recomendo desse gênero. Ótimas recomendações novamente, Ken. Quem sabe um dia eu te visite em João Pessoa, que eu só ouço falar coisa boa daí também. Tem amigos que moram por aí e me parece ser uma cidade. Infelizmente eu não tive a oportunidade de visitar quando eu ainda morava no Brasil. Mas quem sabe um dia. Cara, a gente já está conversando aqui há um pouquinho mais de uma hora. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Não, acho que o papo foi muito bom, né? Eu fiquei nervoso aí em alguns momentos, eu peço até desculpas aí. É isso, rapaz, né? De forma alguma, de forma alguma. Pô, um conhecimento enorme aqui. Eu agradeço muito a toda a tua disponibilidade aqui. Como eu disse, aí no Brasil já são 2h10 da tarde do teu sábado, e você, em vez de estar pegando uma praia em João Pessoa, você está conversando comigo aqui sobre coisas de tecnologia, qualidade de trabalho, que certamente serão extremamente úteis aqui para a nossa audiência, né? Um conhecimento grande aqui, uma coisa de sua importância para melhorar a qualidade do produto, que no final das contas o programador está trabalhando para produzir alguma coisa para satisfazer clientes, né? Então, sem cliente, você não vai conseguir gerar dinheiro para o seu trabalho. E a qualidade, o trabalho do QA Engineer, do engenheiro de qualidade, né, de software, é realmente assegurar esse aumento da satisfação do cliente no final das contas, né? E você quer divulgar, antes da gente fechar aqui, você quer divulgar alguma informação para contato, rede social, LinkedIn, o que você quiser divulgar? Fique à vontade, por favor. Um LinkedIn aí para que vai ficar aí no YouTube, né? Meu primeiro nome, David Isaac, ali completo. Quem quiser me adicionar lá nas redes sociais, é só pesquisar pelo esse nome. Meu nome é único aí no Google, até uma curiosidade, né? Só existe eu no mundo todo. Só digitar meu primeiro nome aparece minha vida toda. Então, só pelo meu primeiro nome aí vocês podem me encontrar e ficarei aí bastante feliz aí com os contatos, né? Se quiserem tirar dúvidas aí, também uma aproximação na área de qualidade, eu me coloco aí à disposição para todo mundo que quiser. Perfeito, cara. Muito obrigado novamente, é um prazer enorme conversar com você. Fica 2 minutinhos comigo aqui que eu vou parar de gravar, a gente conversa um pouquinho aqui. Muito prazer e muito obrigado, tá? E um forte abraço para ti, muito sucesso.